Vamos abrir a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 2, e nós leremos de 1 a 6. Diz assim a palavra de Deus: Tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e aptos para também ensinarem a outros. Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve com assuntos da vida civil, pois deseja agradar aquele que o alistou para a guerra. E se um atleta competir nos jogos públicos, não será coroado se não cumprir o regulamento. O agricultor que trabalha deve ser o primeiro a se beneficiar dos frutos colhidos. Palavra do Senhor para os nossos corações. Queridos irmãos, aqui nós temos uma carta de um pastor para um outro pastor. Portanto, é uma carta chamada de pastoral. De um pastor veterano, idoso, experiente, em final de carreira, para um pastor calouro, iniciante, inexperiente e jovem. O pastor veterano, idoso, experiente e em final de carreira está preso e ele será executado. Ele está a poucas semanas ou dias da sua execução. E ele escreve para um pastor que tem aí uma jornada de vida ministerial pela frente. Portanto, foi o último escrito do apóstolo Paulo. E ele nos dá, nesta passagem, 3 mandamentos. Ele deu 3 mandamentos, 3 ordens, 3 orientações. Os verbos estão no tempo presente, e isso indica continuidade. Era para obedecer e prosseguir obedecendo. Não deveria haver solução de continuidade, interrupção. Os verbos, não é? Eles estão na voz passiva, indicando que o primeiro deles, o sujeito da ação é Deus quem está fazendo a obra, e estes verbos, portanto, nos ensinam o que é que Deus espera dos pastores e também de cada um de nós. Quem lê o primeiro capítulo observará que o apóstolo Paulo, com tristeza, ele afirma que todos os que estão na Ásia me abandonaram. A igreja de Éfeso estava na Ásia, a igreja dos Colossenses estava na Ásia. Todas as 7 igrejas para as quais Jesus escreveu e estão registradas lá nos primeiros capítulos do Apocalipse estavam na Ásia. A igreja de Roma também o abandonara. Ele compartilha nesta carta que quando ele entrou na sala do tribunal para ser julgado, ele esperava encontrar semblantes conhecidos de cristãos que estivessem ali para lhe dar apoio espiritual e moral e emocional, mas todos o abandonaram. Ele estava sozinho. O cerco estava se fechando. A onda da perseguição já embrionariamente começava, e a reação de muitas igrejas foi não querer ter vínculo com o apóstolo que estava preso, com medo de ter o mesmo destino dele. Por isso, ele diz para Timóteo: tu, porém, ao contrário das atitudes dos cristãos da Ásia e de Roma que me abandonaram,
tu, porém. E esta expressão aparece várias vezes na carta. Tu, porém, por 3 vezes. E lá no capítulo 4, verso 6, ele diz, quanto a mim. Então, a carta de Paulo a Timóteo, ela é dirigida a ele desta forma, tu, porém, e depois, quanto a mim. Tudo quanto dizia respeito a ele, Timóteo, e no final ele diz o que lhe dizia respeito, quanto a mim. E para que Timóteo, ele não o abandonasse, ele não abandonasse o compromisso com o Evangelho, o apóstolo lhe deu 3 mandamentos. Primeiro, fortifica-te na graça. Segundo, verso 2, o que ouvistes de mim, diante de muitas testemunhas, transmite. Esse é o verbo, transmite. Essa é a ordem, transmite a homens fiéis e aptos. E a terceira ordem, versículo 3, sofre comigo como bom soldado de Cristo. Depois dos 3 mandamentos, das 3 ordens, o apóstolo Paulo nos apresentará 3 metáforas. A metáfora do soldado, a metáfora do atleta e a metáfora do agricultor, para nos ensinar preciosas verdades. São verdades de um pastor para um outro pastor. Portanto, tem tudo a ver comigo, com o pastor Gabriel, o pastor Eduardo. É uma carta de pastor para pastor. É o que nós, pastores, devemos fazer. Mas, com certeza, os desdobramentos e as implicações das verdades aqui, de um pastor para o outro pastor, elas são também relevantes para cada um de nós. A primeira verdade, vimos de manhã, Paulo diz, fortifica-te, o verbo está na voz passiva. O sujeito da ação do fortalecimento é Deus quem tem poder, é Deus quem fortalece, mas Ele fortalece aquele que busca o fortalecimento. Portanto, a tradução literal seria, sede fortalecido. Quem fortalece é o Senhor, mas Ele não fortalece quem não se ajoelha, quem não estuda a palavra, quem não adora, quem não busca esse fortalecimento. Com certeza, o alimento nos fortalece, mas sobre a mesa, dentro do armário e da geladeira, ele não nos fortalece. Você só se fortifica se você ingerir o alimento. Então, ele alimenta, ele te fortalece, ele te nutre. E o primeiro mandamento de Paulo para Timóteo é fortifica-te na graça. Ele já havia dito no capítulo 1 que Deus nos salvou por causa do seu propósito e da sua graça. Graça que Ele nos deu em Cristo antes dos tempos eternos, antes de Deus criar o universo. Em Cristo Jesus, o seu Filho, Ele nos deu a sua graça. Essa graça que nos foi outorgada na eternidade em Cristo, ela se manifestou na história, no tempo e no espaço, quando Jesus apareceu. E isso se deu por ocasião da encarnação, quando Ele nasceu. A graça de Deus, mas a graça de Deus, que é a razão da nossa salvação, porque é bênção imerecida, é a mesma graça que precisamos para servir, para cumprir o nosso ministério pastoral e o ministério de cada um de nós e para viver a vida cristã. Você e eu não temos forças para viver à altura das expectativas morais de Deus, a não ser que nós nos fortaleçamos na sua graça. É pela graça de Deus que Ele nos mantém de pé. É pela graça de Deus que Ele nos santifica. É pela graça dEle que Ele nos dá forças para encarar os dissabores, para resistir ao maligno e vê-lo bater
em retirada. Então, o primeiro mandamento é: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus existe graça. Fortifica-te nela. O segundo mandamento: transmite o quê? O que ouviste de mim. De acordo com Atos 16, no início da segunda viagem missionária, a primeira viagem missionária registrada no capítulo 13 e 14 de Atos, Barnabé era o companheiro de Paulo. Eles se desentenderam, cada um tomou um rumo diferente. Agora, Paulo está com Silas, ou Silvano, e quando ele chega em Derbe, ele encontra um jovem, o jovem Timóteo. E os irmãos daquelas igrejas deram para Paulo e Silas um testemunho da integridade, do compromisso daquele jovem. E a partir dali, Timóteo integra a equipe missionária. Capítulo 16 também, até o capítulo 16, Lucas narrou tudo na segunda pessoa do plural. A partir do capítulo 16, ele começa a escrever Atos na primeira pessoa do plural, porque a partir dali ele também integrou a equipe e agora ele começa a dizer nós, porque agora ele faz parte da equipe, ele presenciou tudo o que aconteceu. Então a equipe de Paulo era Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, o autor do Evangelho e do livro de Atos. E Timóteo ouviu Paulo pregar lá na beirada do rio para as mulheres, lá em Filipos. Quando Paulo e Silas foram presos e apanharam, ele acompanhou a pregação em Tessalônica, a pregação em Atenas, a pregação em Corinto. Ele acompanhou. E Paulo está dizendo: o que ouviste de mim? O que é que você deve fazer com o que você ouviu? E ele ouviu diante de muitas testemunhas. A ordem é: transmite. O Evangelho não pode, Timóteo, ficar só com você. Irmãos, entendam o seguinte: quando Paulo escreveu esta carta, provavelmente antes da sua morte, a sua morte é datada entre o ano 64 e 67, não se tem certeza. Mas ele escreveu a sua carta exatamente nesse período. Nesse período, vejam, o Evangelho de Mateus, ele foi escrito provavelmente entre o ano 55 e 65. Não temos uma data exata. O Evangelho de Marcos foi escrito provavelmente entre o ano 53 e o ano 55. E Lucas, esse temos mais precisão de data, no ano 62. Portanto, quando Paulo escreveu esta carta, 2 evangelhos provavelmente já haviam sido escritos, mas não havia imprensa, não havia WhatsApp, não havia e-mail, não havia internet, não havia como produzir milhares de cópias. Portanto, o Evangelho era transmitido oralmente. E o que Paulo está dizendo, a preocupação dele é: eu estou idoso, eu recebi revelações. O capítulo 3 de Efésios mostra que Deus lhe dera revelações inéditas que não dera aos demais apóstolos. Deus lhe dera a compreensão da cruz. Por isso suas cartas são tratados teológicos que explicam, não é, a profundidade da obra da redenção na cruz do Calvário. Ele tem conteúdos de revelação que são inéditos. E ele está dizendo: Timóteo, o que você ouviu de mim quando eu preguei o Evangelho, diante de muitas testemunhas, transmite. Não fica contigo. Não permita que o Evangelho pare. Esse Evangelho precisa ser conhecido. Transmite.
Agora é interessante que este verbo, aqui traduzido como transmite, o substantivo dele aparece em 1 Timóteo, quando ele diz: Timóteo, guarda o tesouro que te foi confiado. Em outras traduções, guarda o depósito que te foi confiado. No capítulo 1 de 2 Timóteo, ele diz: preserva, verso 13, o modelo das sãs palavras que de mim ouvistes. Versículo 14, guarda o bom tesouro. Em outras traduções, o bom depósito. O substantivo significa depósito, tesouro, algo precioso que é colocado sob a tutela, a custódia, a confiança de alguém. Você tem dinheiro no banco, o dinheiro é seu, você colocou, você depositou o seu tesouro, o seu bem, e o banco, você confiou ao banco o seu dinheiro, para guardar o seu dinheiro. Paulo está chamando o Evangelho de depósito. O Evangelho, Deus depositou, é o tesouro de Deus. Ele colocou sob a responsabilidade de Paulo o seu Evangelho. Ele colocou sob a responsabilidade da igreja o Evangelho. E nós temos que guardar o modelo das sãs palavras, o Evangelho. Não podemos deixar que esse Evangelho seja desvirtuado, adulterado, quer por acréscimo, quer por subtração. Então aqui é o substantivo. E o verbo transmitir é o verbo que corresponde a esse substantivo. Ele está dizendo: transmite, deposita. O que Deus fez comigo e eu fiz contigo, faz com outros. Coloque sob a responsabilidade de outras pessoas esse Evangelho. Uma corrente tem elos. Se um elo se perder, quebra a corrente. O Evangelho não pode sofrer solução de continuidade. Portanto, transmite. Essa era a primeira missão de Timóteo. Transmitir o Evangelho, a palavra de Deus. Não deixar que aquela gloriosa mensagem, o Evangelho, é o poder de Deus para salvar aquele que crê. E aquele Evangelho não podia parar em Timóteo. Paulo está dizendo: estou preso, eu vou morrer. E eu estou transmitindo esse Evangelho. Timóteo, transmite. A segunda tarefa de Timóteo era fazer uma seleção criteriosa daqueles a quem ele transmitiria o Evangelho. Transmite o Evangelho a homens. Aqui não é genérico. Ele está falando de pastores, presbíteros ou bispos, são sinônimos do Novo Testamento, são os pastores, e de acordo com o Novo Testamento, não era uma questão apenas cultural. As mulheres não eram pastoras e não receberam a responsabilidade da pregação do Evangelho. E o apóstolo apresenta argumentos teológicos para dizer que ao homem foi dada a liderança na família e na igreja. Portanto, nossa denominação já foi unânime nessa posição. Lamentavelmente, já existem várias igrejas batistas abrindo concessões e consagrando mulheres ao pastorado, lamentavelmente. A missão de Timóteo era: transmite a homens com duas qualidades: fiéis e aptos, capazes, competentes. De quê? De ensinarem a outros. Adianta você ter um gerente da sua empresa altamente competente, mas infiel? Adianta ter alguém muito fiel, mas incompetente? Não. Timóteo deveria procurar no rebanho de Deus homens
que comprovadamente tivessem o testemunho de que eram homens de caráter, de conduta ilibada, elevada, homens que deram evidências de fidelidade para com Deus, de obediência a Deus, de fidelidade a Jesus Cristo. A igreja não pode ser liderada por pastores que não sejam homens fiéis. Essa é a qualidade daqueles que serão os pastores das igrejas, fiéis, caráter, conduta, integridade, mas eles também deveriam ser aptos, capazes de ensinar. Paulo diz em 1 Timóteo 3, que se alguém almeja ser bispo, ou presbítero, ou pastor, deseja algo excelente. Então ele afirma, é necessário que o bispo seja irrepreensível, fiel, marido de uma só mulher, fiel, equilibrado, fiel, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, o mesmo verbo, capaz de ensinar. Um cristão poderia ter todas as qualidades morais e espirituais, mas se ele não tivesse o dom, a capacidade divina de ensinar, ele não poderia ser presbítero, bispo ou pastor. Portanto, transmite, seleciona com critério homens no seio da igreja que sejam fiéis e capazes de ensinarem a outros. Assim, o evangelho não vai desaparecer. Reproduz o evangelho. Também treina pessoas para que sejam pregadores do evangelho, pastores, bispos ou presbíteros. A terceira ordem de Paulo, sofre. Esse mesmo verbo é traduzido no capítulo 1, verso 8, dizendo, participa comigo dos sofrimentos. É o mesmo verbo, traduzido aqui de duas maneiras distintas. Sofre, o verbo tem exatamente essa conotação, sofrer junto com alguém. Não deixar uma pessoa sofrer sozinha, sofrer junto com alguém. E Paulo está dizendo, sofre, é uma ordem, comigo. Paulo estava preso, Paulo estava sofrendo a prisão, num calabouço. E os irmãos não pensem que a prisão romana era melhor do que as celas dos nossos presídios. Eram lugares escuros, eram lugares úmidos e comida de péssima qualidade. Normalmente subterrâneos, calabouços. Aquele servo do Senhor estava ali, sofrendo por causa do evangelho, abandonado pelos cristãos que estão com medo de serem presos e amargarem o que ele está amargando. E Paulo está dizendo, Timóteo, fortifica-te na graça, para você não debandar. Timóteo, não deixa o evangelho desaparecer. Transmite, deposita esse tesouro nas mãos de pastores, presbíteros e bispos, homens fiéis e aptos que serão capazes de transmitir esse evangelho para as gerações futuras. O Novo Testamento, como nós o temos hoje, ele só apareceu séculos mais tarde. Muitas das igrejas do Novo Testamento nunca tiveram nas mãos um evangelho como nós o temos. Esses evangelhos, as suas cópias, só começaram a circular muito mais para o fim do século, do primeiro século. Portanto, deveria ser oralmente transmitido a mensagem do evangelho. E ele está dizendo, sofre comigo. Eu estou sofrendo por causa do evangelho. Sofra também. Não tem jeito, Timóteo. Quem se compromete com Jesus Cristo, quem se compromete com o evangelho, vai sofrer.
Não tire o corpo fora. Não se acovarde. Sofre comigo, como bom soldado de Cristo Jesus. O bom soldado, ele não tem medo de sofrer. O bom soldado, ele está disposto a tudo. Ele suporta tudo, ele aguenta tudo. E Paulo está dizendo, sofre comigo. Eu disse hoje pela manhã que se os jovens aqui tiverem a coragem dentro de uma universidade onde ideologias nefastas de esquerda que negam a Deus, negam a família, anticristo, antideus, se levantar para pregar o Evangelho, vai sofrer por causa do Evangelho. Não tenha dúvida. Talvez você mesmo no seu local de trabalho, você se cale, se omita, você tenha vergonha ou medo de se identificar como cristão e dizer que o casamento aos olhos de Deus é heterossexual e monogâmico, dizer que ideologia de gênero, isso é coisa do diabo, condenar isso, ter a coragem de pregar o Evangelho, as verdades de Deus. Se você tiver essa coragem, que deveria ter, você vai sofrer, mas nós estamos sendo convidados, como bons soldados de Cristo, para sofrer pelo Evangelho, pela sua pregação, para que ele não deixe de ser pregado. Então, o apóstolo Paulo nos apresenta 3 metáforas. A primeira é a do soldado. Qual é a lição? Ele diz, nenhum soldado em serviço se envolve com assuntos da vida civil. Eu não sei agora, mas até bem pouco tempo, todo militar de qualquer uma das 3 forças era proibido de trabalhar, de ter um negócio ou um trabalho paralelo. Era proibido. Por quê? Porque o militar, ele não deveria se envolver com trabalhos da vida civil. Ele deveria estar de tempo integral, com sua mente, seu coração, focados na sua missão, e ele não deveria dividir seu tempo, sua atenção e suas competências com negócios paralelos da vida civil. Isso era uma regra, eu não sei mais se o irmão Absalão está ali, está dizendo que é exatamente isso. E Paulo naquele tempo era assim. Está falando de soldado, quanto mais de oficial. Nenhum soldado em serviço, não é? Você está servindo o exército, você está servindo a marinha, você está servindo a aeronáutica. Nenhum soldado em serviço se envolve com assuntos da vida civil. Não. Por que não? Porque ele deseja agradar a quem? Aquele que o alistou para a guerra. Qual das forças armadas você foi alistado para a guerra? Qual o general? Qual o almirante? E qual o brigadeiro alistou você para a guerra? O soldado comprometido, ele quer agradar o comandante, aquela força onde ele se alistou. Ele vai treinar, ele vai se exercitar para que, chamado para a guerra, ele tenha a competência de defender o seu país. E Paulo está dizendo, Timóteo, dedica o teu tempo de tempo integral ao ministério da palavra. Você quer ganhar dinheiro? Vai ser empresário. Você quer construir patrimônio? Vai fazer outra coisa. Mas se você foi chamado para ser pastor, então dedica-te, não é? Agrade. O Senhor te alistou para a guerra santa, para servir no ministério pastoral. Hoje, muitas igrejas, em virtude de serem pequenas e com recursos precários, não podem dar aos seus pastores
um sustento integral para que eles possam se dedicar exclusivamente. Os irmãos acham que um sermão, quanto tempo um pastor investe do seu tempo? Eu não gasto menos de 6, 7 horas para cada sermão que eu preparo para pregar. Um dia de trabalho, você trabalha 8 horas por dia. Se o pastor prega de manhã e de noite, e ele prega uma pregação que foi preparada em oração, com estudo, com pesquisa, que tem conteúdo e consistência para alimentar, e dependendo, um pastor agora recentemente me disse que ele ainda gasta 10, 12 horas, a preparação de sermão para ele demanda muito tempo, ele precisa de muito tempo. Nem todos gastam o mesmo ou investem o mesmo tempo. Mas a pregação exige, irmãos, pregar não é abrir a Bíblia e começar a falar lorota, vir para o púlpito contar caso, vir para o púlpito com anedotas. O sermão expositivo é o sermão que ensina a palavra de Deus. E ele está dizendo, Timóteo, não divide o teu tempo. Paulo, ele quando chegou em Corinto, ele foi se hospedar com Áquila e Priscila. E ele foi fabricar tendas com eles. Mas quando Timóteo chegou de Filipos e Tessalônica, trazendo a oferta de amor, o que ele fez? Atos 18 diz que ele parou de trabalhar na fabricação de tendas e de tempo integral ele se dedicou à pregação da palavra de Deus. Então, o que nós estamos ouvindo é isso. Timóteo, dedica o teu tempo integral ao teu ministério. E meus irmãos, assim os pastores devem fazer. Ganhe muito ou ganhe pouco, nós devemos nos dedicar. Eu fui pastorear uma igreja que, na época, me dava um salário mínimo e pagava o meu aluguel. Mas eu não tinha filhos, eu ainda não era casado, depois casei, e eu me dediquei de tempo integral àquela igreja. 8 anos mais tarde, quando eu entreguei o pastorado, o pastor que me sucedeu, ele recebeu um salário digno, plano de saúde, o seu aluguel. Por quê? Porque devido ao trabalho e à dedicação, Deus fez a sua obra prosperar e crescer, e a igreja teve condições agora de dar sustento integral a um obreiro para trabalhar de tempo integral. Então Deus espera dedicação. Então, com pouco ou com muito, nós temos que aprender a viver com aquilo que Deus nos dá. Segunda lição: e se um atleta competir nos jogos públicos, não será coroado se não cumprir o regulamento. Os jogos públicos eram muitos conhecidos em Atenas, em Corinto, os jogos públicos. Lutas. Já imaginou? Não pode dedo no olho. Era a regra. Eu estou apenas supondo, né? Não vale morder. Os jogos tinham regras. E quem disputava uma luta, quem participava de uma competição de toda e qualquer modalidade, ele só receberia a medalha ou a coroa se ele tivesse, como diz o apóstolo Paulo, cumprido o regulamento. Se ele desobedeceu às regras, vale gol de mão, cruzou, em vez de cabecear, você vai com a mão, você não pode validar esse gol. E nem pode dar o título para um time que fez gol de mão, porque não cumpriu o regulamento. O apóstolo Paulo está dizendo, o atleta que compete dos jogos públicos, ele venceu, mas ele só será premiado, coroado, se ele tiver cumprido o regulamento.
Se ele não tiver cumprido, ele foi desonesto, ele foi ilegal e ele não pode ser coroado. Na nossa linguagem, receber a medalha de ouro. Paulo está dizendo, Timóteo, se você quer receber a bênção de Deus, a recompensa divina, obedeça o regulamento. Não vale tudo. Não vale tudo. Para a igreja crescer, alguém me disse, pastor, você quer encher a igreja? O louvor só pagode. Vamos fazer o louvor pagode, jogo de luz. E muitas igrejas fazem até trenzinho dentro da igreja. Vale tudo. Seja engraçado, seja cômico, conte piada, não fale em pecado, em ira de Deus. O que nós queremos é crescer a qualquer preço. Será que é isso que nós queremos? Existe um regulamento. Existe a lei moral de Deus. Pastores podem ser desonestos. Pastores podem subtrair o dinheiro da igreja. Nas igrejas batistas, pastor não toca nos dízimos e nas ofertas. Nenhum centavo passa pela mão do pastor, porque é uma igreja organizada, que tem tesouraria, pessoas responsáveis, que lidam com as finanças da igreja. Integridade, transparência, regulamento. Não vale tudo. Não vale tudo. Meus irmãos, um pastor de uma igreja americana, brasileiro, de uma comunidade de brasileiros, Deus o usou para construir uma igreja, o patrimônio fabuloso, enquanto LED para nós hoje, nem sequer nós temos aqui, LED, telão de LED, para nós ainda nem conquistamos, isso já tinha lá há anos. O melhor das tecnologias que os irmãos imaginarem tinha. A igreja cresceu, a igreja se tornou missionária. Esse pastor veio aqui a Manaus treinar pastores. Esse pastor trouxe caravanas de igrejas americanas em viagens missionárias para o interior. Ele foi para a Europa para treinar pastores. Esse pastor não obedeceu o regulamento, ele adulterou. Ele negou até o fim para a esposa e para a igreja. A igreja e a esposa lhe deram um crédito. Tempos depois, ele de novo com outra pessoa. Aí parte da igreja já não lhe deu mais crédito. E a esposa também não. E houve um terceiro caso. Então, aquela igreja, meus irmãos, simplesmente quase fechou as portas. Foi destruída porque, ao invés dele admitir seus pecados e entregar à igreja, ele não quis admitir e não entregou. E aquele pastor, irmãos, porque não quis, como um atleta, obedecer o regulamento divino, achou que ele poderia ser pastor e, ao mesmo tempo, ter caso com as ovelhas. E existem inúmeros outros exemplos, além dessa área, em outras áreas. Mas o atleta que compete nos jogos públicos, ele só recebe a medalha se ele foi honesto, ele cumpriu o regulamento, ele não burlou. Então todo atleta chega lá para competir e correr, não é? Faz o exame de sangue, beleza. O outro tomou um bocado de injeção que energizou ele. Ele está com uma força energética de produtos químicos que lhe darão uma vantagem muscular e um desempenho que o outro que só treinou não tem. Aí ele ganha medalha de ouro. Aí vão descobrir no exame de doping que ele usou substâncias que lhe deram toda aquela energia e todo aquele potencial. Ele não recebe, ele perde a medalha de ouro, porque ele não cumpriu o regulamento. O pastor, os pastores, nós cristãos, existe, não é servir a Deus de qualquer jeito, é cumprindo o regulamento, a lei moral de Deus, as orientações da palavra.
a última metáfora, o agricultor que trabalha deve ser o primeiro a se beneficiar dos frutos colhidos. Ele trabalhou, ele labutou na lavoura. E os irmãos sabem que é um trabalho duro, o trabalho da lavoura, o trabalho da semeadura, o trabalho da colheita. Ele não semeou e foi ficar na rede, ele acompanha. Não é? É um trabalho duro de acompanhamento, até chegar à colheita. Pois o agricultor que trabalha deve ser o primeiro a se beneficiar dos frutos colhidos. E Paulo está dizendo, Timóteo, o obreiro é digno do seu salário. Se você está trabalhando dedicadamente, como um agricultor, trabalho duro, dedicado, não é um pastor preguiçoso, que trabalha pouco, trabalha um dia, não trabalha o outro. Você, como um lavrador, um agricultor, que dá duro no trabalho, que semeou, que trata da lavoura, quando chegar a colheita, você deve ser o primeiro a se beneficiar dos frutos colhidos. Portanto, você deve receber o seu sustento como produto do seu trabalho. E assim, meus irmãos, o apóstolo Paulo deu a Timóteo 3 ordens e apresentou 3 metáforas que ilustram como um pastor deve proceder para com o rebanho, para com a igreja e para com Deus. E isso também a nós se aplica, porque se queremos que o Evangelho ele prossiga, nós temos que treinar, nós temos que capacitar para termos pessoas aptas, capazes de ensinar. E temos também que trabalhar o caráter, a conduta, a fidelidade. Irmãos, lamentavelmente, todo vocacionado, quando vai para o seminário, ele vai por indicação da igreja. E muitas igrejas são absolutamente irresponsáveis quando recomendam. Eu, durante 8 anos, fui professor do Seminário do Sul. E eu fiz parte da equipe de entrevista. Muitas vezes um rapaz que teve uma vida sem testemunho, não é? Viveu uma vida na igreja de mau testemunho, sem compromisso, foi no retiro, se emocionou, Deus me chamou. Em novembro, janeiro ele estava lá para ingressar no seminário. Aí só fazia besteira. E quando formava, ia estragar igrejas, detonar igrejas, fechar igrejas, porque não era fiel. Porque a igreja ela não teve critério. Você não pode indicar alguém para ir para o seminário porque ele foi num retiro e voltou. Dê um tempo. Deixa ele mostrar que aquela transformação é real. O tempo tem que passar. Ele tem que mostrar caráter, conduta. Ele tem que mostrar que é fiel e é apto para ensinar. Somente aqueles jovens que comprovadamente têm bom testemunho no seio da igreja é que devem ser recomendados para o seminário. Então a culpa não é do seminário, a culpa é da igreja que manda umas peças raras para lá. Aí eles saem de lá e vão destruir as igrejas. No meu 4º ano de seminário, eu ficava ouvindo os colegas. Eu preguei na igreja tal, a receita da igreja tal. Preguei na igreja tal, a receita tal. Eles sabiam da receita das igrejas. Sabiam qual era a igreja que tinha uma maior receita de dízimos e que daria um melhor salário. E o critério para aceitar era o melhor salário. Fizeram do ministério um emprego. Apenas um emprego. E somente um emprego. Por quê? Porque não tinham caráter e conduta cristãs. Não eram genuinamente vocacionados, dispostos a sofrer pelo Evangelho de Jesus Cristo, a pagar o preço, como muitos missionários estão pagando o preço,
com um salário pequeno, mas estão lá pregando a palavra, estão lá servindo a Deus. Por quê? Porque os seus alvos o seu alvo era ser fiel a quem o chamou e a quem o vocacionou. Então, meus queridos irmãos, nós também somos chamados para sermos fiéis. Nós somos chamados, no mínimo, para dentro da nossa casa ensinar os nossos filhos. Somos chamados para sofrer como bons soldados de Cristo. Também somos chamados para agradar aquele que nos arregimentou ou alistou para a guerra, e não a nós mesmos. Somos chamados para competir cumprindo o regulamento, não vale tudo. Temos uma lei moral revelada por Deus, a qual devemos obedecer, e devemos, sim, também participar das bênçãos do Evangelho. Assim, meus queridos irmãos, aquele pastor veterano, idoso, há dias ou semanas da sua morte, orienta um jovem pastor calouro, inexperiente e iniciante, para que ele fosse um bom pastor e ele cumprisse a sua vocação pastoral. E isso se aplica a cada um de nós nos nossos ministérios. Você foi salvo para servir. E se você vem para adorar, isso é muito importante. Mas você não foi chamado só para adorar, mas para servir aquele que lhe salvou. E se você não está inserido em algum ministério, se você não está participando desta luta para levar o Evangelho a nações e aos que estão distantes de nós através da obra missionária, se você não está envolvido na obra, você precisa envolver-se, porque Deus nos chamou para isso. Então abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e ore diante de tudo que você ouviu e coloque diante de Deus sua vida, seus dons e seus talentos.